com quem se medir. Como a Coreia do Sul ficou rica tão rápido? O armistício da guerra com o Norte é de 1953. Como um país passa da miséria absoluta ao desenvolvimento pleno no espaço de menos de meio século? Sem a fleuma dos japoneses, sem riquezas minerais, sem sequer um sistema de instrução pública minimamente eficiente no início do período de arranco, como foi possível? Trata-se de uma conjunção de fatores incomparáveis aos desafios da realidade brasileira. Os Estados Unidos, assim como outros líderes da defesa do modelo de desenvolvimento dito capitalista, cuja diferença essencial para as potências rivais, União Soviética e China, era a garantia da propriedade privada e amplas liberdades, entre as quais a de comércio, tinham de vencer por outros meios aquela guerra interrompida. A Guerra da Coreia foi o primeiro conflito a envolver diretamente, em posições opostas, potências portadoras de princípios de aplicação universal. Poucos, em 1953, apostariam numa trajetória como a que se confirmou para a metade sul da Península Coreana. Deveriam. Vejamos por quais fatores. 1. Tudo que a Coreia do Sul viesse a produzir teria portas abertas nos principais mercados. Países com grandes mercados tenderão a se proteger, barrando assim a ascensão de rivais em potencial, a menos que abram mão de fazê-lo por motivos estratégicos. Além da abertura de mercado, as mãos do Ocidente estavam estendidas a qualquer pedido do país que interessava sobremaneira apoiar. 2. Park Chung-hee, governando por 18 anos, a maior parte desse tempo como ditador, sabia pelo próprio exemplo o valor do conhecimento, como sabia que portas abertas são raras em economia. É imperioso entrar, o resto que espere. Reprimiu todas as demais demandas em favor de ensino universal, infraestrutura para a indústria, foco total na exportação. Hyundai, Samsung e Goldstar, atual LG, já existiam e se fariam gigantes, fabricando na Coreia do Sul produtos de alto valor agregado e demanda global explosiva, eletroeletrônicos, eletrodomésticos, automóveis, navios. Com poupança própria e do governo, investiram continuamente. Park Chung-hee, o ditador letrado, apenas fez o óbvio, com muita competência, é claro. 3. Para melhorar rapidamente a produtividade, é preciso incluir todo o povo no processo. É muito mais fácil fazê-lo se a densidade demográfica for alta, o território pequeno. De Seul a Busan são menos de 400 quilômetros de distância por rodovia e o país estará percorrido de ponta a ponta. 4. Como observava Roberto Campos, quem não está muito bem nem muito mal tende mais a ficar onde está, mais facilmente se acomodará à renda média. Isso se dá porque os fatores responsáveis pelo processo conhecido como destruição criativa, com mudança rápida nas estruturas produtivas e forte arranco econômico, porão em risco um modelo que dá meio certo. É mais difícil dar livre curso à destruição criativa. Quem não tem nada ou perde tudo pode arriscar. A Coreia do Sul, destruída de 1953, não tinha nenhum motivo para preservar o que definitivamente não dera certo. Taiwan, ainda menor em área e população, repetiria a fórmula. Também era estrategicamente vital para o mundo livre se tornasse a República da China, em oposição à República Popular da China, um farol de resistência e sucesso. Não seria justo comparar o Brasil com a Coreia do Sul, a não ser que tenhamos como paradigma o Brasil de 1650, que tinha como território efetivamente ocupado as terras em torno da Baía de Todos os Santos e nas imediações de Olinda. Condições logísticas marítimas e fluviais eram as mais perfeitas para o tempo. Acesso a mercados era garantido pelo quase monopólio de um produto vital à época. O açúcar servia não só como alimento, mas também como conservante universal. Lembremos-nos que longe estaria o recurso à refrigeração. Produzia ainda fumo, couro e madeira para exportação. Exportávamos per capita cerca de R$5.000 atuais, de 2020, por ano, contando escravos, índios aculturados, mamelucos e luso-brasileiros brancos para o cálculo.
A partir do século XVIII, a trajetória brasileira só pode ser comparada à dos Estados Unidos. As semelhanças são maiores do que as diferenças. De um lado, café, do outro, algodão. As razões do fracasso de um, em vista do sucesso do irmão, residiram em alguns detalhes. 1. Em 1870, com extensão territorial semelhante, havia 4 americanos para cada brasileiro. As Rochosas e o Alasca equivaliam à Amazônia, vazios demográficos naturalmente vocacionados à baixa densidade populacional. Ou seja, mesma área aproveitável, demografia 4 vezes mais favorável. Lá e cá houve o problema da dispersão de energias pela parcela da população dedicada à subsistência, com muito baixa produção de excedentes, baixa produtividade e não integração à economia nacional. Mas o fato de estar mais próxima e concentrada essa parcela facilitou a inclusão. Descontados outros fatores, a demografia foi decisiva para os Estados Unidos atingirem antes a meta de inclusão universal da totalidade da população na dinâmica econômica do país, como seria, em contexto diverso, fator favorável à China no final do século XX. 2. Em 1900, Chicago tinha 1.700.000 habitantes, equivalente ao total somado da população de Buenos Aires e Rio de Janeiro no mesmo ano, ambas na casa dos 800.000 moradores. A frequência escolar em Chicago e Buenos Aires, na faixa dos 6 aos 14 anos, era semelhante, pouco mais de 60% dessa população. Não temos os dados do Rio de Janeiro para 1900, mas a alfabetização de apenas 34% dos brasileiros acima de 15 anos dá uma pista do quanto deveria ser menor o percentual de matriculados no ensino básico no Rio. Em Buenos Aires, 78% sabiam ler e escrever, em Chicago, 98%. Não nos enganemos com os números para concluir pela semelhança entre a capital argentina e a maior cidade do meio-oeste americano. Em artigo publicado em Cambridge, Massachusetts, em 2009, Felipe Campante e Edward Glaser expõem diferenças fundamentais entre o desenvolvimento cognitivo dos trabalhadores de Chicago em relação aos de Buenos Aires. Enquanto os aparentes bons números da Argentina tinham nascido da obsessão de Mitre com a escolarização universal, obsessão copiada por alguns de seus sucessores, os dos Estados Unidos resultavam do movimento Escola Comum, surgido no início do século XIX, espontaneamente em comunidades rurais daquele país. Não bastava pôr na escola, os professores deviam ter apurada formação técnica, tinham de ser bons, apresentar resultados. O processo foi semelhante ao das escolas étnicas comunitárias alemãs, japonesas e polonesas no Brasil, conforme visto no capítulo anterior. A diferença de produtividade, valor adicionado, de um trabalhador para outro na indústria entre Chicago e Buenos Aires era de 2,25 vezes, mais do que o dobro. Parte disso devia-se a maior emprego de capital e tecnologia em Chicago, mas Campante e Glaser demonstram que tais fatores não explicariam sozinhos tanta diferença no desempenho. Eles não fizeram comparações com o Rio de Janeiro, nem precisavam. A diferença na renda per capita de então entre Brasil e Argentina era de 171% em favor dos hermanos. Da trágica inanição de nosso ensino já se tem ciência. Estávamos então muito atrás da Argentina em letramento. 3. Os americanos sabiam das qualidades das terras do meio-oeste para o cultivo de grãos desde o início do século XIX, mas demorariam algumas décadas para efetivamente explorá-las. Transportar 1 tonelada de milho por 32 milhas de terra custava o mesmo que enviá-la do porto ao outro lado do Atlântico. Será um maciço investimento em ferrovias, com recursos públicos e privados, que fará das melhores terras a fonte de uma riqueza imensa, constantemente renovada. Se os brasileiros soubessem da adequação das terras do norte de Mato Grosso naquele tempo, não adiantaria nada. Seria inviável explorá-las intensivamente, ausentes meios de transporte equivalentes aos tidos por estados americanos como Illinois e Iowa. A região centro-norte de Mato Grosso, vasta e fértil, só seria ocupada em 1973 e só teria sua ligação com o porto de escoamento mais próximo completada em 2019, ainda assim apenas a ligação rodoviária, não a ferroviária.
O fator logístico se mostra fundamental para a produtividade geral dos fatores, pois tecnologia e capital humano podem ser importados, enquanto a rede de transportes só faz sentido no local e é absolutamente vital para nações com grandes distâncias interiores a percorrer. Demografia, logística, capital humano, que também responde por inovação, melhores instituições, desenvolvimento tecnológico. Diferenças fundamentais na comparação de trajetórias econômicas entre Brasil e Estados Unidos. Havia outras, é claro, como a insegurança jurídica aqui, diremos delas, mas não tão relevantes e decisivas. Cuidemos de uma delas por hora. Farto acesso a petróleo e carvão mineral, coincidente com o momento em que essas matérias-primas passaram a fazer toda a diferença na economia global. Sorte deles, mas não um fatalismo. As nações do leste da Ásia que prosperaram, inclusive a China, tinham déficit na conta petróleo, exceto por Malásia e Indonésia. Estas cresceram muito, alcançando a renda média. As outras, com menos petróleo, chegaram à renda alta. Petróleo se compra, desenvolvimento também, mas é muito mais caro.